Bem, queridos pais, saudade de vocês. Estamos mais uma vez aqui em nossa videoaula na cadeira de Antigo Testamento 2. Desta feita, vamos tratar de Juízes. Lembrando que estamos usando como material teórico o livro do Stanley Ellison, Conheça Melhor o Antigo Testamento. É o livro base, é o livro que a gente está utilizando como material teórico e aproveitando o ensejo, você procure ler o conteúdo do livro, né? Ler e reler, é muito importante estar lendo e relendo. Qualquer dúvida, já avisando aqui, fala conosco lá no privado, através do WhatsApp, que a gente vai tentar ajudar aquelas dúvidas, tirar aquelas dúvidas que surgirem e ajudar a cada aluno e aluna. Hoje vamos tratar de Juízes, lá no livro de Stanley Ellison, o livro sólido, né? O livro, da página 92 à página 100, tá? Da página 92 à página 100. A gente vai tratar sobre Juízes hoje e vamos falar sobre esse período que é chamado por muitos historiadores, por muitos teólogos, do período das trevas ou da era das trevas de Israel. E vamos ver por que eles chamam da era das trevas. Dentro de uma leitura que vocês estão lendo o conteúdo, espero que estejam lendo, vamos trazer uma leitura participativa e reflexiva, né, sobre o livro de Juízes. É interessante frisar, meus amados irmãos, que é um período transitório ali da conquista de Canaã até o estabelecimento do reino com o primeiro rei Saul. Então é um período que vai da morte de Josué até o último juiz descrito em Juízes, que é Sansão, mas depois veio o próprio Eli e o Samuel. Então, depois da morte de Josué, a nação hebraica, perdão, a nação de Israel não tinha um governo central forte, tá? Não tinha um governo central sólido. Por quê? Porque tratava-se naquela época de uma união, uma confederação de tribos, das 12 tribos. Estavam fracionadas, né, naquela região, como vimos Josué conquistar, como entendemos a questão do cenário histórico e religioso do livro de Josué, foram espalhadas as tribos na terra prometida, em Canaã, e naquela época, após a morte de Josué, não tinha um governo central forte. Estavam cada um por si e Deus por todos. Eram 12 tribos independentes, eram tribos destituídas de qualquer elemento que unissem, tá? A não ser o próprio Yahvé, o próprio Deus. Então, eram tribos independentes, não tinham um governo central sólido e forte, era cada um por si e Deus por todos, e estavam destituídas de qualquer elemento que unisse, qualquer elemento, qualquer característica de unificação, a não ser o próprio Deus, o próprio Yahvé. A forma de governo do livro de Juízes, que eram chamados também de libertadores, ela era aquela que podemos chamar assim de teocrática. Por quê? Porque era o próprio Deus que governava a nação. Quando a nação estava afligida, ele levantava um homem, uma mulher, um juiz ou uma juíza, para libertar o povo, para julgar o povo, para ser assim usado por ele. Então, o governo na época de Juízes era teocrático, tá? Claro que com a ação do Espírito Santo sobre esses juízes. Mas mesmo que o governo fosse, na época de Juízes, teocrático, tá? Não tinha um líder humano em si, liderava, como já falamos, que as tribos estavam destituídas de um senso de unificação, eram independentes. O povo não levou a sério as ordens, os ensinamentos de Josué. Não levou a sério. E a gente vê isso já antes de Josué, com Moisés em Deuteronômio capítulo 30, em Levítico 18, 1 ao 4. Eu quero ler com você esse texto. Eu não separei aqui, me surgiu na mente agora, mas a gente vai. Levítico
18, a partir do verso 1 ao 4. Veja só, isso já na época de Moisés, a epígrafe, o tema dessa passagem fala de casamentos ilícitos, de união ilícitas. Então diz assim, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, o próprio Yahvé dizendo a Moisés, olha aí, fala aos filhos de Israel, fala para o povo, e dize-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus. Olha aí, propriedade. O povo é de quem? De Yahvé, do Yahvé de Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha, aí o verso 3. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes. Olha, o povo aqui já estava rumo a Canaã, naquele processo de caminhada no deserto. Então, vocês não podem fazer, né, agir da mesma forma ou as obras da terra do Egito, na qual vocês habitaram. Nem fareis, olha, segundo as obras da terra de Canaã. Olha que interessante. Para a qual eu vos levo. Nem andareis nos seus estatutos. Então, vocês não podem viver na prática do povo a qual vive em Canaã e também não podem viverem segundo os mandamentos daquelas práticas, os estatutos daquele povo idólatra. Olha aí Deus diz no verso 4, fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andardes nele. Aí Deus reforça, o Yahvé reforça. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico 18, do verso 1 ao 4. Veja que interessante, que Deus já falando lá para o povo, através de Moisés, dizendo, ó, diz ao povo que eu sou o seu Deus, eles são propriedade minha, não devem andar segundo as obras do Egito, a terra onde eu tirei de vocês, e também não devem andar segundo as obras, os estatutos de Canaã, da terra a qual eu vou levar vocês. Vou dar a vocês com conquista pela fé. Mas o povo, nem aí, né? Ser humano é ser humano. Então o povo não levou a sério, ok? O seu Deus e recaíam continuamente, tá? Era algo cíclico, continuamente a idolatria ou na idolatria. Era contínuo, era algo cíclico e crescente. Então, caíam em idolatrias, Deus levantava de forma emergencial um juiz, livrava o povo, Deus livrava o povo passava aquele período de paz, voltava de novo à idolatria e de maneira pior, forma mais gradual. Então, vivendo em uma condição de anarquia, sabemos que a palavra anarquia do latim, tá? Governo, e anarquia, o sufixo a é sem governo. Então, eles viviam em uma condição de anarquia, não queriam ser governados por Deus, cada um por si, né? E Deus por todos, mas não estavam nem aí para os estatutos de Deus, as orientações de Deus. Isso gerou guerras civis entre os próprios povos, entre as próprias tribos, ok? E eram cercados ali de inimigos que realizavam de forma repetida, tentavam exterminar o povo de Deus. Os hebreus tiveram um crescimento nacional, é interessante isso, vou abrir aspas aqui. Os hebreus tiveram um crescimento nacional na época dos juízes muito lento, ok? Muito lento. O desenvolvimento maior, assim, um crescimento boom, né, como uma nação, só ocorreu quando foram organizados em um reino, lá nos dias de Samuel, nos dias de Davi, ok? E eles passaram a ter um crescimento nacional, e o ápice foi na época do governo de Salomão. A gente vai ver nos próximos vídeos isso, quando entrarmos ali em Samuel e no período dos reis, ok? Então, tá aí essa leitura panorâmica, ok? Só recapitulando, a nação não tinha um governo central, era uma confederação de tribos independentes, tá? Destituídas de qualquer elemento de unificação, a não ser o próprio Deus, faziam o que queriam, tá? E não levaram a sério
as ordenanças, os preceitos divinos e viviam em uma anarquia. Então caíam em uma condição de idolatria crônica e cíclica, ou cíclica e crônicas, ok? Vamos lá para o próximo slide. Vou postar junto com o vídeo lá no WhatsApp de vocês o PDF, o arquivo para vocês poderem acompanhar e estudar também como base, como um subsídio do livro. Juízes, tema. Que tema poderíamos dar? Ellison trouxe um tema bastante interessante com essa questão cíclica, tá? Ele diz que são ciclos de fracassos e apostasia sem um líder nacional. Olha aí, ciclos de fracassos e apostasia sem um líder nacional, ok? E aí tem uma relação de Juízes, que encontramos com as passagens, com as referências bíblicas. Tá aí o nome, eu não vou dizer todos, você pode ler, acompanhar os textos também, a história de cada um, ok? É importante citar que Eli e Samuel provavelmente foram contemporâneos de Sansão, ou viveram quase na mesma época, diferença de poucos anos, e podemos assim considerar como contemporâneos. O último juiz mencionado no livro de Juízes, como já falamos aqui, foi Sansão, mas o próprio Eli e o próprio Samuel são considerados juízes, porque foram homens que levaram o povo de Deus, governaram o povo de Deus, eram líderes espirituais, eram líderes também levantados por Deus até o momento de o próprio Deus levantar um rei. E o primeiro rei sabemos que foi Saul. Tá aí a relação, depois acompanhe cada um através das leituras. Vamos lá, já indo para a questão da autoria, o título, né, o nome Juízes é do hebraico Sofetim, tá? Sofetim, a pronúncia, ou Sofetim, tá? Quer dizer líderes interinos, ok? Era uma liderança provisória levantada pelo próprio Deus com objetivo ou com objetivos emergenciais. Então, recapitulando, a palavra do hebraico, a etimologia de Juízes, Sofetim, do hebraico, chamados etimologicamente de líderes interinos, uma liderança provisória levantada por Deus com objetivo emergencial, ok? Para que houvesse uma liderança teocrática na época ou nessa época de dificuldade. Período que vai de Josué, morte de Josué, até o reinado de Saul. A própria nomenclatura Juízes, Sofetim, líderes emergenciais ou interinos, traz assim duas principais características dos juízes. Quais são, professor Trajano, as duas principais características do livro de Juízes? Tá aí no slide. Primeira característica, tá? É que é uma função militar. Deus levantava um juiz, primeiro com a função militar. Que função militar, irmão Trajano? Livrar o povo de Deus dos seus opressores, tá? Era um líder militar. Então, era uma função de um líder militar. A outra função, a outra característica, tá? Que mostra a função, é a função civil. Além de ter a função militar de livrar do opressor, a função civil era dada ao juiz para que ele resolvesse as questões de ordens sociais, éticas, morais. Ele resolvia e defendia a justiça. Essa era a função também civil do juiz, na época do livro de Juízes. Então, função militar, livrar o povo dos opressores. Na função civil, resolver e defender as questões de justiça, as questões de ordem social, moral, ética e também religiosa. A autoria do livro, e vamos voltar o que falamos em Josué, a maioria, aliás, todos os livros históricos são anônimos, tá? Então, o livro é anônimo, não tem algo que assim diga, olha, o autor é esse, não, a autobiografia ou a narrativa participativa de um autor, não, é anônimo, ok? A tradição judaica, o Talmud, atribui a Samuel a autoria, atribui, mas não afirma, ok? Por quê? Porque Samuel tinha qualidades, Samuel era educador, né? Criador da escola de profetas,
era escritor, e também pela questão do foco, da ênfase dada à tribo de Benjamim, que sugere a época do rei Saul, quando Samuel também ainda julgava a nação, tá? Antes também do nome da cidade de Jebus ter sido modificada para Jerusalém, ou Jerusalém, ok? Então o livro de Juízes é anônimo, ok? A gente não pode chegar a afirmar que é Samuel o autor. Possivelmente, é considerado por alguns, mas não podemos afirmar que Samuel foi o autor. Algumas características literárias apontam também Samuel como autor. Mas volto a frisar, Juízes é um livro anônimo. Ok, gente? Vamos lá para o próximo slide. Ok? Cenário histórico de Juízes. A gente falou um pouco na leitura participativa do cenário histórico de Juízes. Vá acompanhando no seu slide aí. Não tinha um líder nacional. Tribos independentes, ação de Deus levantando de maneira emergencial os líderes interinos, os juízes, os sofetins, ou sofetins, e era um período de teste. Olha que interessante, tudo permissão de Deus, ok? Lembra da vontade de Deus absoluta e a vontade de Deus permissiva. Então, era um período de teste que Deus permitia, teste divino, para que Deus permitia que a nação fosse testada, tá? Se a nação guardaria aliança, vivia na bênção. Se não, vivia um momento hostil, um momento de dificuldade, tá? Então a gente tem que entender isso. Se vivesse na idolatria ou no paganismo, uma palavra que veio surgir depois, séculos depois, mas eu posso, assim, agregar a essa questão histórica a essa palavra, tá? Mas se viviam no paganismo ou da idolatria, vinha um momento hostil de dificuldade. Se viviam guardando a lei, momento de bonança. Então, Israel entrou em uma apostasia cíclica e crônica, também um resumo do cenário histórico. O livro mostra esse contínuo e repetitivo fracasso, cíclico e crônico. A Bíblia mostra, eu peguei duas passagens aí, Juízes 17:6 e Juízes 21:25, que diz que cada um fazia o que lhe apraz. Cada um fazia o que lhe apraz, ok? O objetivo do livro. O principal objetivo do livro, a questão é, por quê? Se o momento um período considerado um período das trevas, um período onde existia um processo crônico, idolatria, cíclico, terrível de Israel, não é algo para esquecer? Não é algo para rasgar das páginas, dos anais históricos? Não. Olha aí, o objetivo do livro é preservar um registro do caráter de Israel naquele momento, ok? Onde a nação não tinha um líder nacional e partindo dessa premissa, tá, de registrar, preservar o caráter de Israel naquela época, quando não tinha um líder nacional, ao mesmo tempo enfatiza, mostra, revela a necessidade de ter um líder teocrático. Olha aí, Deus cuidando de toda a história para levantar um rei, tá? Isso já apontando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Então, tudo isso mostra os dois objetivos dos livros. Voltando a falar, preservar um registro do caráter de Israel durante o período que a nação não tinha um líder e enfatizar, reforçar a necessidade de ter um líder levantado, dirigido, governado, guiado por Deus. Primeiro, mensagem, olha aí. Primeira mensagem, a tendência para desviar-se de Deus que Israel tem, aliás, todos nós temos essa natureza caída, ok? Mas temos também nós, cristãos, a fé em Deus e temos em nós, por graça, intermédio da salvação e do sacrifício vicário de Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Então, Israel tinha a tendência para desviar-se de Deus, a consequência do desvio espiritual, tá? A apostasia, tá? Se levantavam opressores, e a graça de Deus em procurar restaurar os desviados. Olha aí,
Que bacana. E a gente vai para o próximo slide. Data: 1375 a 10.075, aproximadamente 300 anos. Tem um texto, deixa eu lembrar se eu anotei aqui. Tem um texto que fala sobre a questão da data, a possível data, Juízes 11:23, tá? Onde Jefté, tá? Onde mostra lá 300 anos aproximados, Juízes 11:26. Depois procure esse texto lá, é o período aproximado de Juízes. Existem alguns que defendem mais de 400 anos, tá? Mas um período redondo aproximado seria 300 anos. Então, o livro de Juízes aborda um longo período de Israel. Nele é descrito 3 guerras civis, 7 opressões de 5 inimigos, 7 guerras de libertações, tá? Um número de juízes, de magistraturas judiciais pacíficas e, por fim, a desastrosa liderança do juiz Sansão, que quase provocou o controle dos filisteus sobre a nação de Israel, tá? O período se inicia com a morte de Josué, o período de 7 apostasias, de 6 servidões e da guerra civil, do capítulo 3 ao 16. E tá o slide aí que você pode acompanhar, uma leitura mais profunda, vendo o momento da primeira servidão. É bom você estar lendo o livro e também lendo a Bíblia, olhando as passagens, o juiz Otoniel. É muito importante isso para a gente entender um pouco do contexto histórico, haja vista que temos pouco tempo para tratar os livros do Antigo Testamento. Por isso que é importante você estar lendo o livro de Stanley Ellis e acompanhando as passagens na Bíblia, ok? Tem um gráfico aí, tem um diagrama, né? Onde a gente vê as datas ali, ó, em amarelo, aproximadas, os opressores, olha aí, tá ali os opressores, tá ali o juiz, que foi usado por Deus na época, a referência bíblica, como também a importância, ok? É bom você até imprimir isso aí, é muito interessante você guardar isso no seu conteúdo, no seu material teórico. Isso aí vai facilitar a vida de vocês para os estudos futuros, para pesquisas. Eu vou colocar essa imagem separada para vocês também no WhatsApp, para você baixar e poder imprimir numa folha maior, que dá para ver melhor. Mostrar para vocês aí, ó. Tá aí, como eu falei, amarelo as datas, em verde ali a maioria os opressores, os juízes, as tribos, olha ali, ó, de cada juiz, a referência bíblica, como também a importância de cada período, ou a lição que poderíamos tirar, ou as lições que poderíamos tirar desse período, ok? As contribuições singulares do livro. Aqui já estou com 23 minutos aqui de aula. Deixa eu tomar um pouco d'água, me dê licença, por favor. Vamos lá. Contribuições singulares, tá? Por qual motivo não expulsaram todos os cananeus? Permissão de Deus, tá? A gente vê que Josué, ele destruíra os cananeus na sua missão ali de conquistador da terra, como líder, mas em alguns setores do país, daquela região, da Palestina, de Canaã, mantivera os cananeus. Alguns deles fugiram, tá? E Josué, não sei porquê, não foi atrás, e outros viveram sobre a sujeição dos israelitas, ou de Josué. Então, no período de Josué, os cananeus foram espalhados por alguns setores do país, e alguns estavam sendo mantidos sob sujeição do povo de Deus. A gente pode ver em Josué 10, verso 40 ao 43, Josué 11, 23, Josué 13, 2 ao 7, Josué 21, do 45, 21, capítulo 21, do versículo 43 a 45, Josué 23, capítulo 23, verso 4,
Josué capítulo 24, verso 18, a gente acompanha tudo isso que os povos, os cananeus viviam sob sujeição do povo de Deus e alguns se espalharam naquela região. Então, foi permitida, sim, a opressão dos cananeus, que eram maioria naquela região, sobre o povo de Deus. E eram numerosos, ok? Em Juízes, capítulo 1, verso 28 a 35, você vai acompanhar esse mais de perto. Deus ordenou a Israel que destruísse ou expulsassem totalmente os cananeus. Deuteronômio, capítulo 7, verso 2 a 4. Deus ordenou. Se Israel tivesse cumprido totalmente essa ordem, certamente teria evitado muitas aflições. Bom é obedecer em tudo as ordenanças de Deus. Uma nota arqueológica eu quero trazer para vocês aqui. A Bíblia afirma que a razão por que Israel não conseguia expulsar os cananeus e os filisteus é que esses povos possuíam o ferro. Eles conseguiam manipular o ferro. Então, eles tinham armas, lanças, tinham material de trabalho na agricultura, eles tinham faca, espadas de ferro. Então, esses povos, os cananeus e filisteus, conseguiam trabalhar com ferro, já tinha essa habilidade, diferente do povo de Israel, só veio a trabalhar com ferro na época dos reis, ok? Então, alguns arqueólogos afirmam que foi o principal motivo de Israel não conseguir combater totalmente os cananeus e os filisteus naquela região. Mas volto a dizer, tudo permissão de Deus, vendo na sua presciência mais na frente para utilizar os cananeus, os filisteus, os povos ali como disciplinadores, como agentes disciplinadores do seu povo que precisava seguir a sua vontade e cumprir os seus desígnios. Então, na contribuição singular também, a gente entende tudo isso, que Deus utilizou o povo de Canaã, os cananeus, os filisteus, como um método de disciplina, teste de lealdade e para também treinar a nova geração para a guerra, para estar preparada para quando surgisse o rei, a nação fosse uma nação realmente que tivesse habilidade bélica, tivesse habilidade militar, para realmente se consolidar como nação. Então, também na contribuição singular, a gente vê o motivo do julgamento, guardava a lei, vitória, bênção, conquista, ok? Se não guardava a lei, rejeitava a lei, então era sinônimo de derrota, apostasia, tá? Se você guardasse fidelidade, bênção, vitória. Se você negligenciasse, rejeitasse a lei, era sinônimo de derrota, era sinônimo de fracasso. Então, a necessidade de mostrar à própria nação de Israel a necessidade de um rei para a nação. O estado de anarquia, de sem liderança, para um estado de teocracia, onde Deus estaria no controle, no comando de todas as coisas, claro, levantando um homem, levantando alguém, levantando um ser humano, escolhido por ele para governar segundo a sua vontade e segundo os seus preceitos, ok? Dentro das contribuições singulares, a gente vê a nova instalação de Dan, que é apostata. Você lê essa passagem com mais tempo, a gente tem pouco tempo para ministrar essa aula, para não ficar muito cansativa, mas é interessante você estar entendendo esse contexto, lendo as partes do livro e acompanhando na leitura da Bíblia. Mas eu quero aqui trazer para vocês, e está até em negrito aqui no slide, sobre o voto insensato de Jefité. Olha, polêmico, né? Voto insensato, impensado, precipitado de Jefité. E vou passar para vocês uma atividade sobre esse voto insensato. Mas eu quero aqui, antes da gente ir para a atividade, falarmos da cristologia no livro de Juízes. O livro de Juízes descreve de forma gráfica o caráter de Deus no seu relacionamento com os filhos de Israel. O que é que mostra? Sua bondade, sua misericórdia, sua justiça,
e sua longanimidade, ok? Em justiça, o Senhor os punia pelos seus pecados. Porém, em seu amor, misericórdia, Deus levantava um juiz para libertar em resposta ao clamor do povo. Embora os juízes sejam denominados libertadores ou salvadores, na verdade, Deus era o Salvador, o agente principal da salvação, porque Deus é o juiz. Deixa eu parar aqui para falar para você que está ouvindo agora. Meu irmão, aleluia. Se tiver uma causa, tiver algo, apresenta na mão do justo juiz. Se tiver algo para resolver, coloca na mão do nosso Deus, do perfeito e justo juiz. Confia nele, espera o seu tempo. Espera o seu tempo, que é diferente do nosso, porque ele resolve todas as questões. Quantos exemplos temos de pessoas com questões judiciais, com questões de ordem familiar, relacionamento, inúmeras questões, e colocam tudo na mão do justo juiz? É profético isso. Coloque na mão de Deus, confie nele, que ele no momento certo vai agir, e você vai dizer, Deus, o Senhor, é o juiz. Amém? Justo e salvador. Então, a necessidade, tá, que o ser humano tem de ter um libertador e um salvador é enfatizada, mostrada, revelada no livro de Juízes. Aí que a gente tira a cristologia de um salvador e de um libertador, tá? Encarnada, revelada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que Paulo diz que veio na plenitude dos tempos para nos salvar, nos redimir da condenação eterna. Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Então, voltando para a atividade, tá aí a atividade, ok? A data tá errada, mas não se preocupe, eu vou alterar para vocês a data, porque como eu não dei aula na semana passada, tive que viajar para ver o meu pai, tá aí. A pergunta é, Jefté sacrificou ou não a sua filha? Foi um sacrifício literal? Realmente ele matou a sua filha e ofereceu a Deus como sacrifício? Ou foi algo simbólico? Ou foi um sacrifício de ordem de celibato, que ela não casasse? Então, se você concorda que realmente sacrificou de forma literal, matando a sua filha, escreva por quê. Se não, escreva por quê. Você vai dar a sua resposta sim ou não e vai dissertar, tá? Em uma ou duas páginas, fique à vontade, tá? E peguem passagem bíblica, peguem referência, pegue material teórico. Um exemplo, só dando uma pincelada. Tá, eu concordo que ele realmente matou, tá? E concordo porque isso, a passagem diz tal, o versículo diz tal, mas também existe um pesquisador, Antônio Gilberto, Bacon, Champlin, coloca lá referência bíblica, referência teológica para argumentar, para abalizar a sua afirmação ou a sua negação, se você também não concordar que ele sacrificou a sua filha. Então você me envia por e-mail, tá? E a data que eu vou colocar para vocês é até a próxima semana, ok? Até a próxima quarta-feira, dia 24, você vai estar entregando para mim, mandando para o meu e-mail, essa dissertação, se você acha que matou ou não, disserte, escreva com as suas palavras de forma digitada e manda para o meu e-mail até o dia 24/6, até às 12 horas, até meio-dia, tá bom? Então manda para mim por e-mail e essa atividade, como todas as outras, valem nota, tá bom assim? Quando você assistir esse vídeo, meu amado irmão e irmã, aluno e aluna, coloca a sua presença aí embaixo no comentário, ok? Aluno tal, seminário tal, ok? Onde o seu nome e sobrenome e onde você está matriculado para marcar a sua presença. Recapitulando, essa atividade você tem que entregar até o dia 24/6, a quarta-feira, até às 12 horas, por e-mail, ok? Tem que mandar pelo e-mail. Muito obrigado pela paciência, muito
grato pela vida de cada um de vocês, espero ter cooperado e muito em breve vou postar aqui outras videoaulas para a gente poder dar continuidade à nossa cadeira de Antigo Testamento 2. Recapitulando, leiam o livro, acompanhem junto com a Bíblia. Qualquer dúvida que tiver, fala comigo no WhatsApp, no privado, que a gente vai aqui poder ajudar os irmãos e as irmãs a tirarem as dúvidas. Marca a sua presença aqui no comentário do vídeo. Se gostou, dê o like. Se não gostou, tá? Marque que não gostou, fique à vontade, tá certo? E faça uma atividade que é muito importante para a gente agregar a nota, para a gente poder estar acompanhando o trabalho de vocês. Muito obrigado a todos, a paz em Cristo, morrendo de saudade. Estamos, assim, trabalhando em forma virtual, mas em breve estaremos juntos de forma presencial para louvar e bendizer o nome de Jesus e continuarmos a aprender a sua maravilhosa palavra. Deixo um texto áureo que tenho para a minha vida, para todos vocês. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Lembram daquela máxima nossa que temos desde o começo do curso lá? Aquilo que Esdras colocou no seu coração. Buscar a lei, olha aí, praticar a lei e ensinar a lei. Então, buscar a palavra, viver a palavra e ensinar a palavra. A paz em Cristo a todos, que Deus continue abençoando a cada um de vocês.